Hoje em dia não dá para ficar esperando a empresa te dar um curso ou você querer mudar de trabalho, aí lá eu vou me capacitar. Fala, jovem! Sou o Carlos Henrique e estamos começando mais um Pra Frente Cast. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários a sua sugestão de convidados e temas para participar aqui do Pra Frente Cast conosco. Hoje recebo minha grande amiga Silvia Berger, consultora de carreira e marca pessoal. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje, minha amiga. Muito obrigado mesmo. Nossa, eu agradeço bastante estar aqui e vocês terem dado essa abertura para falar desses assuntos relativos ao futuro do trabalho, lifelong learning, que é um assunto que pouca gente presta atenção e que gera um impacto gigante na vida de todos os executivos, empresários e assim por diante. Quando a gente está... Sempre que a gente está separando ali as pautas, temáticas que a gente vai comentar aqui no nosso cast, a gente gosta de trazer, obviamente, ali os assuntos mais relevantes, aquilo que, de certa forma, se apresenta como mais novidade. E quando a gente identificou essa questão do lifelong, eu falei, cara, a gente tem que falar com uma referência nesse tema. E aí, obviamente, que o seu nome veio super rápido à nossa mente, falou, a gente tem que chamar ela, né? Que bom. Para quem nunca ouviu falar do tema, né? Tá. Ou, às vezes, não associa, como diria minha mãe, o nome à pessoa, né? O que seria, de certa forma, o lifelong learning? Tá, então vamos contextualizar, né, antes de explicar. Nessas últimas 2 décadas, mudou muito a dinâmica no mercado de trabalho, tá? Em vários quesitos, e um deles é com relação ao lifelong learning. O que é lifelong learning? É estar sempre estudando, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra. Mas por que isso se tornou tão importante? Lá na década de 90, quando eu comecei a trabalhar, mal tinha internet, a gente só falava de estudo formal. Então, você queria aprender alguma coisa, você ia para a faculdade, você escolhia o que você ia fazer, e depois disso tinha pós-graduação, tinha mestrado, mas sempre de uma maneira muito estruturada e formal. E no mercado de trabalho, eu trabalhei sempre em multinacionais, a gente tinha cursos que a empresa oferecia para os funcionários de acordo com o plano de carreira que eles queriam para você. Então, o Carlos, quando ele for promovido, ele vai para essa vaga, nessa vaga ele vai precisar. Então, a empresa detinha a rédea da tua carreira e eles decidiam que curso eles iam te oferecer. Nesse período, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, primeiro teve o advento da internet, em que todo mundo passou a ter acesso a muito mais informações. E nós, profissionais, passamos a ter muito mais protagonismo. Então, assim, não é mais sobre a empresa decidir o seu futuro. É mais sobre você entender onde você quer chegar, ter na empresa como uma instituição que vai te dar a ferramenta para chegar lá, ou você quer chegar num lugar que também não está relacionado à empresa e você sozinho vai se capacitar. Isso que é o lifelong learning, no sentido de as coisas vão muito rápido, você é o protagonismo da sua carreira, você tem o protagonismo da sua carreira e você vai estar sempre estudando e você vai estar decidindo o que estudar para chegar onde você quer chegar. Então, hoje em dia não dá para ficar esperando a empresa te dar um curso ou você querer mudar de trabalho, aí lá eu vou me capacitar. Hoje, todo dia é dia para estar estudando de todas as maneiras. Então, este podcast, assistir um podcast é lifelong learning, Com certeza, alguma coisa as pessoas vão tirar disso para colocar no seu dia a dia e vão aprender. Então, não se trata mais só formalmente você estar estudando. Não, e é bem diferente, Porque, assim, é bem isso que você bem destacou, Fomos ali meio que educados, em sua maioria, obviamente, de você ter ali a educação base, a questão da faculdade, a pós-graduação, talvez um idioma e acabou por aí. Exato. Mas na prática do dia a dia, eu não percebo dessa forma. Pelo contrário, se o profissional ele parou ali de estudar em algum momento, naturalmente ele vai ser, no curto espaço de tempo, vai virar um dinossauro. Então, assim, é algo bem diferente. Eu lembro que quando
eu fiz a minha segunda faculdade, e essa faculdade mesmo assim, né, a normal, né, porque às vezes você tinha aquelas faculdades Sim. de 2 anos, né, me chamavam muito de louco, porque, assim, a faculdade de Direito, que foi a minha segunda faculdade, são 5 anos, é Sim. muito tempo você ali estudando, né, e eu vejo que, por exemplo, antigamente, assim, na época dos meus avós, até dos meus pais, até era normal você ter ali 2, 3 faculdades, né? Sim. Atualmente já está muito difícil você ter isso. Óbvio, não que seja errado, mas porque está sendo substituído talvez ali uma segunda formação acadêmica tradicional por cursos de menor duração, Sim. pelo aprendizado, como você destacou, contínuo, mas de diversas formas, né? Então, por exemplo, eu adoro a questão ali do nosso próprio podcast e assisto vários outros, exatamente porque é uma forma interessante, para mim, pelo menos funciona muito bem, de eu estar, por exemplo, indo trabalhar de carro e eu coloco lá no som e Perfeito. vou ouvindo, né? Então, isso para mim é muito importante, né? E eu vejo que isso influencia cada vez mais esse aprendizado Sim. contínuo na questão da própria carreira, na questão, eu vejo assim, na questão da empregabilidade, Muito. né? Porque você não identifica assim, sei lá, sou advogado. Ah, é advogado formado. Não, sou advogado, mas eu tenho especialização em tal tema, né? Converso bastante sobre isso, estou me Exatamente. posicionando do ponto de vista, por exemplo, de comunicação. Então, assim, você já agrega muito mais valor neste lado relacionado à própria empregabilidade, ou como que você Muito. se destaca, né? Até ia falar nisso, né? Você tem essa percepção também? Não, eu tenho certeza sobre isso, né? Porque o que acontece hoje? A gente, lá no passado, a gente falava de uma carreira linear, né? Então, você ia sendo promovido dentro da sua própria área, até você chegar ao maior cargo possível, e isso era sucesso. E você se aposentava, né? Nossos pais, avós se aposentavam muito mais cedo. E o objetivo de vida deles era se aposentar para daí aproveitar a vida. O mundo hoje mudou completamente, né? Então, quando antes a gente falava educação, trabalho, lazer, hoje a gente fala de educação a vida inteira, trabalho por muito mais tempo, tanto por necessidade financeira, porque a gente vai viver mais, né? Então, se aposentar aos 60, vivendo até os 100, hoje já não é muito possível. E lazer a vida inteira, né? A gente tem que estar feliz, a gente tem que estar equilibrando. Então, a gente mudou completamente. E outra coisa, quando você trabalha mais, não obrigatoriamente você vai ficar a sua vida inteira fazendo a mesma coisa. Então, as chances hoje de as pessoas mudarem de carreira é gigante, tá? Tem estimativas de em torno de 6 a 7 vezes durante a sua vida você vai mudar ou de trabalho de uma maneira completamente ou de carreira. Então, você saber vários assuntos, entender o que você gosta para trabalhar com o que você gosta é super importante e hoje é super validado. Né? Eu imagino assim, depois de todo o teu estudo formal, você falar para o seu pai, não quero mais direito, agora eu vou fazer outra coisa, ele ia ter um surto. Né? E hoje é super aceitável. Eu mudei de carreira. Né? E como eu fiz isso, eu fui estudando o tema RH, eu fui estudando muito mais relações entre pessoas, e eu vi que é o que eu gostava, fui me especializar nisso, e eu sozinha, então eu fui estudando. E outra coisa que é muito interessante que eu vejo é pessoas compram pessoas, tá? E o que é uma pessoa que a gente compra? É uma pessoa interessante. É uma pessoa que você vai conversar de vários assuntos. Você vai falar, putz, essa pessoa é bacana, ela é interessante. E aí entra uma coisa que chama efeito halo. Você conhece o efeito Não, halo? mas explica pra O gente. efeito halo é o seguinte: a gente tende a ter uma percepção de uma pessoa e aí a gente leva essa percepção para um todo. Então, vamos supor, se eu te conheço, numa festa, a gente conversa, fala de vários assuntos, eu tendo a achar que você é um excelente profissional. Por quê? Você se mostrou interessante em assuntos que às vezes não têm a ver com a sua carreira. Então, você saber se comunicar e falar de assuntos diversos, você vai criar engajamento com as pessoas, faz com que ela tenha uma percepção diferenciada de você. Então, às vezes, você estudar temas diversos porque você tem interesse, você está formando a pessoa que você é e que os outros vão engajar, independente, talvez, do trabalho que você esteja fazendo. Então, por exemplo,
Eu trabalhei 25 anos no mercado corporativo na área de marketing. Tá? Eu fiz essa transição de carreira para ser consultora de marca pessoal, de desenvolvimento da carreira de executivos. Teoricamente, eu tinha muito mais skill técnico em marketing do que eu tinha quando eu fiz essa transição. Todo mundo fala assim, não, a Silvia é ótima. E até para mim, assim, nossa, mas eu era ótima lá, quem garante que eu sou ótima aqui? Sim. Por quê? Porque a percepção que eu criei, que as pessoas tinham de mim, era essa. Né? E eu sempre naveguei em diversos temas. E isso criou essa percepção. Né? Então, é muito importante a gente sempre estar... E é estudando o que nem você falou. É um podcast que você ouve e vai te dar um insight que numa conversa você vai falar. É um relatório que você leu, é um documentário que você assistiu. Então, não é algo pesado, né? Quando a gente fala, eu vou ter que estar sempre estudando. Não é sobre isso. Mas tem que estar se atualizando. Até porque, se você vai depois querer mudar de carreira... Não dá para esperar, quando eu quiser. Você já perdeu o bonde. Né? As coisas mudam muito rápido e agora, com inteligência artificial, mais ainda. Então, é um cuidado que tem que se tomar de não deixar o bonde passar. Não, é assim, acho que um grande aspecto, obviamente, muito importante e, na minha visão, muito atual, é esse lado de nunca se mostrar satisfeito na forma como tá, né? Eu sempre, às vezes, comento bastante aqui no cast, quando eu estava ali, eu era um pouco mais jovem e, de certa forma, aparentava estar um pouco mais acomodado, né? Meu pai sempre falava, filho, jogue um tubarão nesse seu aquário, tá muito tranquilo aí pra você, né? Então, excelente. Era sempre a hora que eu entendia que, cara, puxa, o que eu posso fazer ali como que eu posso agregar um pouco mais de valor à minha carreira, obviamente à minha pessoa, que talvez eu não esteja mapeando agora. E não tinha, às vezes, nada a ver com o lado, por exemplo, profissional, aquilo que você destacou. Cada vez mais nós trabalhamos com aquilo que gostamos, porque incluímos aquilo que gostamos no nosso mundo profissional. Eu acho que com certeza. essa que é Com o grande certeza. ponto, né? Então, por exemplo, dentro da própria corretora, existem profissionais que gostariam ali de ter um pouco mais de presença, por exemplo, na internet. Cara, se a gente tiver aqui alguma ação, por exemplo, de marketing, que a gente vai precisar ali contar com algum profissional, obviamente que ele vai ser o primeiro que eu vou procurar. Né? Então, eu acho que a gente começa a conectar, né? Eu gostei muito do tema que você falou, que pessoas compram pessoas, mas eu também gosto muito de que pessoas se conectam com pessoas. Exato. Né? Então, eu acho que é algo importante. Do ponto de vista corporativo, né? Assim, do ponto de vista de mercado de trabalho mesmo, né? Como que você vê, qual é a sua percepção de como as empresas elas podem, de certa forma, viabilizar, encorajar, enfim, essa prática do aprendizado contínuo, né? Principalmente daqueles profissionais que têm ali já um pouco mais de tempo de casa, mas também daqueles profissionais que, de certa forma, estão começando e que visualizam ali uma carreira meio que em Y, não linear. O que você ou tem em Z, né? Exatamente, ou em Z, perfeito. Não só Y. Então, o que eu vejo muito nas empresas e faz muita diferença é a cultura da empresa. Né? E o que é a cultura da empresa? É a liderança. Então, se a liderança não dá este exemplo e se ela não põe em prática isso, é muito difícil o funcionário, especialmente aqueles que vêm da minha geração, que é a geração X, vivenciar isso. Então, o que eu acho das empresas? Primeiro, é incentivar o protagonismo dos profissionais. É igual você falou, não dá para desenvolver esse profissional que você deu como exemplo de marketing. Se ele não tiver esse espaço, talvez esse interesse dele não seja colocado em prática, ele não desenvolva. Agora, a hora em que ele sabe que ele tem esse espaço, ele vai poder vivenciar isso, ele vai atrás, a empresa pode dar ferramentas para ele estudar sobre isso. Né? Então, o primeiro de tudo é, para as empresas, dar espaço ao que a gente tem chamado de intraempreendedorismo. Né? É quando o profissional ele pode tentar, ele pode errar, né? Ele tem espaço para isso e você dá as ferramentas para que ele possa arriscar ou mesmo fazer algo cruzado. Né? O profissional pode ser de finanças, mas ele é uma pessoa boa de comunicação, ele gosta de falar, ele vai trabalhar junto com a equipe de marketing em outra atividade. Então, para a empresa, eu acho que é ter uma cultura,
né, que valoriza esse intraempreendedorismo e o profissional poder se desenvolver, dá as ferramentas para isso e a liderança mostra isso. Porque o que a gente vê muito é as empresas tentarem colocar essa cultura, mas os líderes serem muito resistentes, né? Então, aí vamos dar um exemplo. Esse profissional que tem um líder resistente. Aonde você estava? Ah, estava gravando um vídeo. E o relatório? Você entende? Então, assim, se não tem uma liderança que entende que este profissional desenvolvendo a comunicação, ele vai fazer o trabalho dele melhor, que é o desenvolver as soft skills, né? Que a gente tanto fala, né? Que são as habilidades socioemocionais que faz com que qualquer colaborador trabalhe de uma maneira melhor. Então, para as empresas é fundamental isso. É o que você bem destacou e é exemplo para tudo, né? O exemplo sempre arrasta, né? Eu acho que quando Total. você, de certa forma, vê o C-level da empresa, né? O principal executivo da empresa se permitindo sempre estar ali em aprendizado, Exato. e eu concordo super com você. Não estamos falando do aprendizado formal, do tradicional, da mesinha, enfim. Acho que a própria pandemia nos trouxe ali as possibilidades dos e-learnings, né? Enfim, de uma série de situações, mas aí eu acho que você consegue materializar um pouco, Eu né? tenho certeza. Então, é engraçado quando às vezes, lá no comecinho, eu vi algum aspecto de marketing, eu chamava meu time de marketing e falei assim, olha, eu tô entendendo, é assim, o que vocês acham da gente fazer? E todo mundo fala, cara, mas assim, né? Você é advogado, tá? Sim, mas eu vejo que do ponto de vista, como você bem falou, eu adoro conversar com pessoas que às vezes conseguem traduzir em palavras aquilo que eu tenho em pensamento ou em atitude. O profissional, principalmente o executivo, ele não pode ter, na minha visão, somente a ideia do conceitual. Não, Quando não ele pode. tem aquela vivência do ponto de vista, cara, eu sou um profissional, por exemplo, sou um profissional de estrutura de compliance, mas quando eu entendo aspectos do marketing, por exemplo, porque eu fui lá, eu fiz, eu entendi, eu vivenciei, muda completamente, né? Completamente. E isso, obviamente, pela formação que não foi nessa área, ela vai ter que passar por uma questão de um aprendizado que seja de uma forma diferenciada, mas que haja até para eu não ficar chutando, né? Assim, né? Vou ficar testando até ver o que dá certo e o que não dá. Não é? Você tem que ter um mínimo de base para você tomar uma decisão, né? Então eu acho isso cada vez mais fantástico. Do ponto de vista, ou no contraponto disso, vamos dizer assim, da aplicação do lifelong nas empresas, o que você percebe como fator assim que talvez possa impedir? O que às vezes pode dificultar a implementação, por exemplo, do lifelong nas empresas? Tá, primeiro, eu vejo empresas que sobrecarregam demais, né? Então, assim, ela até te dá as ferramentas para você poder se desenvolver, mas ela não te dá o tempo para isso, né? Então, eu trabalhei numa empresa que tinha vários treinamentos que tinham que fazer, mas eu não podia fazer dentro do horário de trabalho, né? E é muito complicado quando é fora do horário. Então, assim, valorizar o tempo de estudo como um ganho para a empresa também, né? Esse é um assunto. O segundo assunto que eu vejo que é complicado é curadoria, né? Qual é o grande problema hoje que a gente enfrenta? Muita informação, mas muita informação. Então, as empresas, se elas querem ajudar os profissionais, é ajudar nessa curadoria para aonde, dentro da onde ela quer desenvolver, ela possa oferecer ferramentas, cursos, seja lá materiais, seja lá o que for, para ajudar esse profissional. Então, esses dois pontos eu acho muito importante, que nada mais é que o exemplo, a cultura ser verdadeira, né? Mas tem uma coisa que eu queria complementar que eu acho muito importante. A gente fala também desse estudo informal, o que não invalida o estudo formal, né? Muita gente está falando assim, mas não, daqui a pouco eu acho que nem precisa da faculdade, é uma bobagem, né? Aí todo mundo fala, olha o Steve Jobs. Amigo, quantos Steve Jobs tem, entendeu? Você realmente acha que você não precisa estudar, que você vai ser o próximo Steve Jobs? E por que eu acho que a faculdade segue muito importante? Primeiro, o estudo formal, a curadoria que ele vai te dar, né, sobre cursos bons, estão sempre se atualizando. Eles têm acesso a ferramentas, né, e cada vez mais tecnologias que você não vai alcançar, talvez, fora. O terceiro é o relacionamento, né, o networking, que um curso formal de 4, 3 anos
vai te favorecer, criar esses relacionamentos. E o outro é o seguinte, a gente, quando gosta e quer estudar alguma coisa, você vai muito focado naquele assunto. Mas na faculdade ou numa pós-graduação, você tem assuntos correlatos que você não iria aprofundar se ele não fosse obrigatório. E depois você vai ver o quanto esses assuntos são importantes, né? Então, por exemplo, eu fiz Getúlio Vargas administração. Eu fui para marketing. E aí eu tinha aula de psicologia. Eu falava, para que eu preciso ter aula de psicologia? Putz, comportamento do cliente é fundamental, né? Eu tinha aula de direito. Código do consumidor, o que eu posso, o que eu não posso. Se eu fosse um curso informal, eu ia ficar ali só nas minhas, né, ferramentas de marketing e tal. Então, a educação formal, não estou nem falando para médico, engenheiro, que isso não tem nem o que falar, mas a educação formal ela segue muito importante. Tá? Isso não é substituível uma coisa sobre a outra. E depois você continua na informal, exatamente porque se eu seguir esses meus 25 anos em marketing, o que eu aprendi na faculdade, joga no lixo, né? Assim, eu fazia tudo, era os desenhos na mão, não tinha nem computador, a agência trazia aqueles boards, era uma coisa, fotolito, mandar para a gráfica. Então, hoje também, se você faz uma faculdade e você não se atualiza, você perdeu isso. Né? E no mercado corporativo, igual. Né? Qualquer empresa que o profissional não for se atualizando com o que está acontecendo, a empresa inteira fica para trás, não é só o profissional. Não, e eu acho que você comentando, me veio também um tema, e aí, obviamente, que eu não vou perder a oportunidade de você estar aqui e vai ser mais uma troca, né? Eu também acho que não se confunde muito, né? Uma coisa que eu vejo cada vez mais no dia a dia é o seguinte, por exemplo, estamos falando aqui de um tema marketing, né? Como sua formação, então a gente trabalha aqui bastante na questão de marketing, né? Então, legal. Quando a gente fala dos subsistemas de marketing, nós estamos falando de muita coisa. Quando a gente fala, por exemplo, das possibilidades, teorias, tecnologias, nós estamos falando de uma infinidade de situações, né? E, às vezes, eu deparo com o meu mundo profissional, e não é só o meu, tá? Porque os dos meus amigos também, assim, imagina só, a Silvia, ela estudou para atuar ali como uma CMO, como uma responsável pela área de marketing, extremamente gabaritada, obviamente que aberta a alternativas, aberta a novas visões, isso eu vejo bastante ali dos novos C-Levels, mas chega uma hora que também o fato de todo mundo estar ouvindo um pouco de marketing, parece que a empresa inteira sabe o que tem que fazer de marketing, né? Mas isso é. Então, assim, às vezes eu vejo e falo, nossa, na hora da problemática não tinha ninguém para dar uma ideia, mas depois que está pronto alguma situação, você tem uma série de pessoas que estão e se isso, isso, aquilo. Cara, calma aí, né? Existe, obviamente, e na minha visão não se confunde, você entender sobre o assunto, ele é importante, mas a aplicabilidade, às vezes, não se aplica. Total. Então, assim, e eu não posso, por exemplo, gastar dinheiro da empresa para ficar testando coisas que claramente já foram testadas e não deram certo, né? Concordo super. Como que você vê isso? É loucura só da minha cabeça, mas, né? Porque eu vejo bastante disso. Isso existe bastante, por isso que é importante ter essa educação formal por trás para mostrar que nem sempre os achismos estão corretos, né? Então, eu vou até te falar que é interessante que foi na minha carreira, quando eu fiz essa transição para essa área que é muito mais voltada a RH, a parte de marca pessoal foi tranquila no sentido que eu peguei o meu conhecimento de marketing, eu apenas mudei meu produto para pessoas, né? Então, quando você faz um trabalho de marca de uma pessoa, é muito similar a um produto, né? Então, esse conhecimento eu tinha. Com relação a essa parte de carreira, eu fui estudar, né, lifelong learning, vi vários podcasts, vi vários cursos. É super difícil fazer essa curadoria, né? Quem faz sentido ou não, eu fui fazer uma pós-graduação. Por que eu fui fazer uma pós-graduação? Porque, apesar de que eu já sabia muita coisa, eu precisava ter essa chancela que eu estava agindo de maneira correta, se o que eu estava falando era correto, e muita coisa era e muita coisa não era.
Então, por isso que é exatamente o que você está falando, né? Esses marqueteiros de plantão, e que acontece em várias áreas, às vezes tem que tomar um cuidado, né? De garantir que quem está liderando tem um embasamento correto também, né? Porque a gente não sabe o que e como as pessoas aprenderam. E as pessoas têm que ter essa humildade de querer aprender com quem sabe, o que às vezes não acontece também, né? Então, esta cultura de trabalho em grupo, de facilitar o engajamento, cooperação entre as pessoas, é um outro ponto interessante que também é importante para a empresa, né? Que é o que você fez. Você trouxe um menino para gravar, mas ele sabe que alguém sabe mais que ele. E isso também é muito importante. Eu vejo. A gente bate bastante lá na corretora do tema que você comentou, que é do intraempreendedorismo, né? Eu acho que a gente fomenta demais isso. Nunca vi uma empresa que fomentasse tanto a questão do intraempreendedorismo como a gente vê na corretora, né? Quando eu converso com os meus amigos, todo mundo acha o máximo aquilo, né? Puxa, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode. Ah, mas que legal, não sei o quê. Mas tem uma problemática disso, porque a partir do momento em que você tem ali, vamos dizer ali, 10 intraempreendedores dentro de uma empresa, parece que a empresa tem 10 donos. Total. E 10 Total. pessoas que provavelmente pensam diferentes, né? Vão ter, obviamente, pontos que se convergem, mas vão ter pontos ali que cada um pensa de um jeito. E não dá para, por exemplo, uma empresa ter 10 direcionamentos diferentes, porque aí nós vamos cair num outro problema, né? Então, eu vejo que, e obviamente que assim, quanto mais você estuda, mais você fica suscetível, às vezes, a entender que talvez o seu ponto de vista sobre algum assunto é apenas um ponto de vista. Não dá para passar mais que isso. Porque é um problema dentro da empresa, de cada um querer entender. Eu vejo que, às vezes, aquela gestão participativa, no qual você, né, entra e fala, cara, o que cada um faz? Cada um vai falar uma coisa. Se você também não tiver ali um direcionamento ou uma liderança Exato, que tenha a oportunidade de ouvir todo mundo, mas tomar a decisão e todo mundo entender que a decisão foi aquela tomada, aí a gente também começa a ter uma problemática. Esse é um grande desafio, né? Porque a gente vem de uma geração comando e controle, né? O que é uma geração comando e controle? O chefe sabia tudo, as pessoas executavam. E por que existia esse tipo de relação? Porque a informação ela era concentrada, né? Então, não existia tantas fontes de informação, o chefe era aquele que já estudou, já tem mais experiência, ele realmente tinha mais informação, informação tinha valor, então, por ele ter esse valor, ele comandava e os outros apenas executavam para aprender, ter a experiência e um dia chegar no comando e controle. Hoje, a gente fala de liderança humanizada, né? E a liderança humanizada é a pessoa que sabe que não sabe tudo, que aceita que pessoas do time dele podem saber de outras coisas mais do que ele, mas ele tem que ter essa liderança de entender o que cabe a cada um, fazer essa junção de todo mundo e tomar a decisão. Só que, como tudo neste mundo, é meio um pêndulo, né? Então, a gente vem para um comando-controle, para agora um grupo de trabalho, quem fala mais alto, às vezes, né? Então, o líder não consegue ainda chegar nesse equilíbrio de trabalhamos em cooperação, mas a liderança é minha. Então, aí a gente fala muito mais de um desenvolvimento de soft skills para essa liderança, né, que é mais um tema que é super importante para as empresas desenvolverem, né, que a gente fala, a liderança é natural, e em um certo ponto ela é natural, no sentido que o líder é aquele que inspira, não é aquele que manda. Mas esta parte do comando de uma liderança humanizada é o maior desafio que existe em todas as empresas, né, de juntar com outras e trabalhar entre lideranças também, né? O que você está falando. Então, esse é mais um ponto. Você falou o que a empresa pode fazer. Esse é mais um ponto super importante das empresas desenvolverem nas suas lideranças, esse skill. Olha, minha amiga, eu vou te falar, viu? Um bate-papo aqui, ele tá me dando vários insights, tenho vários pontos que eu já quero aplicar, quero testar, eu acho que é super interessante. Gosto muito de conversar com profissionais que a gente consegue fazer uma troca ali, que tem ali o conhecimento, muito bom.
mas o nosso tempo passa rápido, né? Passa já. super rápido. E já chegou, ó. Estamos chegando ao fim. Queria te agradecer aí pela Que agradeço, incrível oportunidade da adorei. conversa, né? E eu queria deixar aqui com você o tempo aberto, né? O espaço aberto para você fazer ali as suas considerações finais relacionadas ao tema, algum ponto que você acha que, de certa forma, a gente não abordou aqui, que seria muito importante a gente falar. Fique à vontade. Então, um tema que eu acho muito importante falar sobre lifelong learning assim, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho interesse, né? Putz, já passei. Eu quero contar até uma experiência minha que a gente precisa mudar um mindset às vezes, né? Então, quando eu estava no fim do meu mercado de trabalho, fim do tempo que eu trabalhei no mercado de trabalho, eu estava naquele ponto que você falou, do acomodada, né? Putz, já estou há 25 anos, agora eu vou fazer essa transição. E aí eu fui muito incentivada por pessoas que tinham feito essa transição a começar a estudar de novo, a ler outras coisas. E aí eu falei, racionalmente, eu vou fazer isso, né? E, cara, eu comecei a ficar encantada, eu me redescobri. De verdade, eu me redescobri, eu comecei a ficar super interessada, e aí eu tomei coragem para fazer essa transição, e parece que, assim, eu renasci, e hoje eu sou, assim, louca por aprender coisas novas, falar com pessoas diferentes. Então, para quem acha que agora já estou nessa carreira, não tenho mais nada para aprender, faz isso de uma maneira intencional mesmo, né? Porque ter o conhecimento é tão prazeroso, né? O gerar conexões com pessoas por conhecimento que a gente faz. Eu fui num evento jogar golfe pela primeira vez, nunca tinha jogado golfe. E eu não entendia a paixão das pessoas por golfe, né? Que eu falei, gente, você joga uma bola, anda 500 quilômetros, chega noutra bola. Eu fiquei encantada, porque não é sobre golfe, né? Então, assim, com executivos, uma galera super bacana, uma troca. E aí eu vi todo esse conhecimento, né, criando essas relações, e você mesmo começa a se sentir melhor, começa a se sentir parte. E tudo isso veio desse meu esforço que antes era intencional e hoje é natural. Então, assim, recomendo para quem está nessa situação, não desiste, porque o lifelong learning, ele traz um reconhecimento pessoal tão maravilhoso que vale muito a pena. Não, com certeza, fico extremamente ali até mais encantado pela temática que a gente sempre traz aqui como um fator importante no desenvolvimento de carreira. Hoje a gente consegue trazer a conceituação em si, e obviamente com uma profissional como você, que para mim é uma referência, você sabe disso. Obrigada. Né? Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, episódio incrível esse, né? Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Pessoal, quer ir pra frente? Vem com a gente. Tchau, tchau.